Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e o assunto no programa hoje é Lei de Incentivo à Cultura e ao Desporto, um mecanismo muito eficiente de apoio à produção cultural e esportiva e, é claro, está revolucionando o cenário esportivo e cultural do Estado. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa Assis Pereira, que é diretor de cultura da Fundação Elias Mansur. Boa noite, Assis. Seja muito bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham através das retransmissoras da TV Aldeia. Muito boa noite. Assis, são 5 anos de Lei de Incentivo à Cultura e ao Desporto. Estamos entrando agora no 6º edital. Que balanço, que avaliação se pode fazer até agora deste mecanismo de incentivo à cultura e ao desporto da Lei de Incentivo? O balanço, Jorge, é muito positivo, né? A equipe está muito animada, muito esperançosa, porque se a gente fizer uma avaliação desde 99, quando a gente assumiu o governo, o primeiro mandato do governador Jorge Viana, era uma situação muito difícil, a lei estava, eu costumo dizer, ela estava amarelada, né? Eram 3 folhas de papel na gaveta, todas as instâncias necessárias, os mecanismos, os procedimentos necessários para a implementação dela não existiam. Mas foi um trabalho bom fazer tudo isso com a participação da comunidade, com a participação da classe artística e participação da equipe como um todo, né? E a isso soma-se a experiência que mesmo eu e os demais que compõem a equipe da Lei de Incentivo hoje, não fizemos parte da equipe do então prefeito Jorge Viana, mas a experiência acumulada na Lei 1110, né, de 92 a 96... Acabou ajudando muito, né? Acabou ajudando muito. Então, na verdade, nós temos 5 anos de edital, aliás, 5 editais abertos e executados. O 6º, que fecha dia 29, né? Nesse dia 29, nessa terça-feira 29, e uma experiência de 4 anos na prefeitura, que tudo isso somado dá a experiência que nós temos de 10 anos de lei de incentivo no estado do Acre. Quantos projetos aprovados até agora? 99 foi um tempo importante para um ano de preparação, se né? repensar, né? A lei foi criada em 90, mas não foi regulamentada, não foi criada a comissão para avaliação de projeto, não foi criada uma equipe para gerenciar, receber projetos, não se tinha ideia de como seria o edital. Então, o primeiro ano foi um ano de preparação, um ano de arrumar a casa e preparar esses procedimentos necessários para a execução da lei. Então, o primeiro edital, 2000. 2001, e 2, e 3, e 4, portanto, 5 editais, 5 milhões de reais distribuídos, 896 projetos aprovados e executados. Com certeza, o número de projetos a ser aprovado esse ano vai ser maior, uma vez que aumentou os recursos, o que nos garante que a gente vai ultrapassar a barreira de R$1.000 aprovados para execução nesse ano. Assis, você falou que a lei foi criada em 1999, mas é importante esclarecer que antes do governo Jorge Viana existia uma outra lei de incentivo. Por que essa lei não foi regulamentada? Então, a lei em execução é a 1288/99. É uma lei de iniciativa do governo, né? Enviou para a Assembleia através da sua liderança e os deputados aprovaram essa lei que, em seguida, teve o seu regulamento na forma de decreto efetivado. Agora, essa lei ela tem uma mãe, né? Ela tem uma matriz, que é a Lei 1000, de iniciativa do então deputado Sérgio Taboada, cantor, compositor. Só que essa lei ela foi possivelmente inspirada em outras leis de outros estados, mas sem a preocupação, até pelo fato de no Acre não ter nenhuma naquela época, nenhuma lei de incentivo, não tinha a previsão das instâncias necessárias, dos procedimentos necessários para a execução. Por exemplo, quando nós, junto com a classe artística, chamamos para uma avaliação, para repensar a lei de incentivo no início do primeiro mandato, em 99, abril de 99, constatou-se que ela não fazia nenhuma alusão ao processo avaliativo dos projetos. Quem iria avaliar os projetos? Quem gerenciaria a lei de incentivo? Por se tratar de cultura, possivelmente a Fundação de Cultura do Estado, mas não havia previsão na lei.
Também não havia previsão de como seria constituída essa comissão. Então, tudo isso foi necessário fazer. Como seria o edital, quais seriam as atribuições do edital. Esses procedimentos foram criados, então, foi constituído um grupo de trabalho a partir daquele seminário de avaliação. Esse grupo de trabalho apresentou uma proposta, que foi enviada, então, para o gabinete do governador, que foi apresentada na Assembleia, e aí, então, aprovada e regulamentada posteriormente. A partir de 2000, então, nós temos essa efetivação. Agora, o porquê ela não tinha sido efetivada, certamente por falta de vontade política. Investir na cultura, investir nos esportes, investir no desenvolvimento humano, é um ato de coragem dos governos. É um ato de coragem. Então, a implementação da lei de incentivo, a colocação dela em prática, é um ato de coragem do governo Jorge Viana, do governo da Frente Popular. E a ampliação nesse ano de R$1 milhão para R$1,5 milhão, ou seja, uma majoração, um aumento de 50% nos recursos, é outro ato de coragem. Né? E a equipe está alegre com isso, né? Espera que isso signifique também numa reação da sociedade, certamente, porque essa era um desejo da sociedade, não era só um desejo do governo. O governo, sensível a essa vontade da sociedade, aumentou os recursos para financiar mais projetos e assim realizar mais sonhos. Agora, o que tem mudado no cenário cultural e esportivo no Acre com o aparecimento da lei de incentivo? Olha, Jorge, eu vou citar um exemplo de que eu vivi nos arredores de Manoel Urbano 17 anos e na sede do município 2 anos. Eu nunca ouvi falar em fundação cultural, na época em que eu, nos meus 19 anos de Manoel Urbano. Porque lá não chegava nenhum programa, nem de leitura, nem de teatro, nem de dança, nem uma feira, nem um festival. Não tinha presença do Estado, enquanto poder público estadual, nos municípios, né? No que se refere a linguagens culturais, a práticas culturais. E esportivas também. Então, a lei de incentivo é esse instrumento forte, singular, especial, do governo do Estado, né, de se fazer presente nos municípios, mas não só na sede dos municípios. Se você vai no Rio Tejo, lá no Juruá, tem o campeonato de futebol, tem o torneio de vôlei. Se você for em Santa Rosa, tem, desde que é apresentada, pode ter a casa de leitura, pode ter o centro de memória. Tem já executado há 2 anos o adjunto cultural no Seringal, que é a forma do povo, dos seringueiros, ribeirinhos e até os da zona urbana, se reunirem e manifestar a sua cultura, sobretudo a cultura nordestina, porque aquele povo é descendente de nordestino. Então, é uma forma de chegar. Seringal e Curiã, Assis Brasil também, nós chegamos lá. A cada edital, todos os municípios são contemplados? No primeiro nós não conseguimos, porque a dificuldade estrutural, inclusive de transporte, né? Para você ter uma ideia, para a gente divulgar esse edital em todos os municípios, o custo é muito alto, porque em alguns municípios nós chegamos por via terrestre, outros por via aquática, né? Pelos rios, né? E outros só de avião, e o custo, em alguns municípios só se chega de avião por frete, e o custo do frete é alto, então o custo de gestão da lei é alto. Mas nós chegamos por via internet, onde tem pontos de internet, nós chegamos com informações pelo rádio, nós chegamos com informações pela TV. O fato desse governo ter investido pesado na estruturação de uma rede estadual de televisão é muito importante, né? A gente pode estar conversando sobre a lei de incentivo e as pessoas no município estão acompanhando, e isso é muito bom. Nosso papo, por exemplo, está sendo acompanhado pelas 22 cidades do Acre. Isso é muito importante, muito importante. Isso é uma revolução. A gente não consegue aqui de Rio Branco medir o tamanho disso, mas basta andar pelos municípios, o que significa a produção artístico, cultural e esportiva no Acre, a prática, a vivência nessas linguagens antes e depois da lei de incentivo. E o que significa o Acre para os acrianos antes e depois do complexo público de comunicação da TV Aldeia e Rádio Aldeia, e rádios FMs e suas retransmissoras. Então, dá alegria
E ao mesmo tempo é um desafio para a gente, porque quando é aprovado um projeto no município, 2, 3, outros sonhos são retirados da gaveta, outros sonhos são retirados da cabeça das pessoas, e outros projetos emergem, né? Então, fazem surgir outras ideias, outros projetos. E é por isso que a cada ano aumentam a quantidade de projetos que chegam, né? Por isso mesmo o governo, considerando que aumenta o número de projetos, aumenta o número de ideias, portanto, o número de sonhos a serem realizados, esse ano aumentou o número de recursos para a gente poder dizer sim para um número maior de pessoas, trazer felicidade, trazer satisfação, trazer alegria, desenvolver o imaginário, que é essa coisa bonita com que tratam as linguagens culturais e esportivas. Você está falando dessa emoção, me veio na cabeça uma história que é a seguinte: uma coisa é aprovar o projeto, outra completamente diferente é executá-lo, é a parte de execução. Vocês acompanham essa execução e percebem, ao acompanhar a execução de um projeto, percebem a alegria das pessoas por estar podendo realizar o projeto, o espetáculo, o evento? Olha, Jorge, que histórias você pode contar a respeito disso, Assis? Quando a comissão recebe os 300, 400, 500, já houve um ano que veio até 700 projetos para avaliar, por trás do papel frio, calado, né, porque papel não fala, apesar de ter palavras, ter esperanças, sonhos ali, a realidade lá nas comunidades, ela é otimizada e muitas vezes, né, porque uma coisa é você dizer os sonhos no papel, outra coisa é você senti-los. Claro. Com palavras, com gestos, com sorrisos, com manifestações. No lançamento, por exemplo, do edital esse ano em Cruzeiro do Sul, uma menina de 7 anos de idade tocava violino. E contribuía com os colaboradores daquela apresentação musical numa sinfonia de Beethoven. Olha só. E aí a pergunta que a gente faz é: quantas crianças de 7 anos não poderiam estar fazendo o que essa menina está fazendo? E o governador assistindo, e o presidente Gregório assistindo, o secretário de Esportes assistindo. E a pergunta que a gente fazia era exatamente essa: quanto mais projetos a gente realizar, quanto mais oportunidades nós dermos para essas pessoas, crianças, jovens, adultos e até idosos, mais capacidades humanas elas vão desenvolvendo e, portanto, mais feliz nós teremos esse povo. Então, é surpreendente. Você vai no Seringal Catuaba, por exemplo, aqui próximo de Rio Branco, no ramal Belo Jardim, e o projeto vem em 2 páginas, num formato ali, acompanhado de um orçamento do seu custo e tal. Isso significa um galpão cheio de pessoas, isso significa 300, 400 pessoas na beira do campo. Isso significa uma comunidade inteira. Mobilizada em torno daquele evento, né? Mobilizada para se divertir, para repartir experiências, para festejar. E a bola mobiliza mesmo. E a bola mobiliza mesmo. De futebol, de voleibol. Com apoio da polícia para dar segurança, com o atendimento do DEAS para distribuir água. Que interessante. Com a música ao vivo tocando, e uns dançando e outros jogando. Então é a comunidade que festeja a sua vida, né? As festas juninas, né? Os festivais de praia, a festa do açaí em Feijó, a do abacaxi em Tarauacá, a da castanha em Brasileia, a do milho no Bujari, a da mandioca no Quinari. Que interessante. Não é verdade? Então, tudo isso são manifestações do público, do povo. É claro que contam com a contribuição da comunidade, isso é muito importante, é isso que dá vida à lei de incentivo, porque o governo é um instrumento de liberação, é um instrumento de intermediação, mas quem executa mesmo é a comunidade. Os sonhos são da comunidade, os sonhos são das pessoas. O governo entra como colaborador, como apoiador, essa é a função. E é muito gratificante mesmo. Aí valem as viagens de burro, aí valem os rios subidos de barco, as noites dormidas em rede, os riscos de queda de avião monomotor. Vale tudo, porque perceber que as pessoas estão felizes e satisfeitas com o seu trabalho, né, com os resultados dos seus programas, não tem preço. Dá força, não tem preço, e nos dá força para continuar trabalhando, muito mais.
Assis, nós precisamos fazer um intervalo e vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Bom, Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, não saia daí porque nós voltamos já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje o assunto do programa é Lei de Incentivo à Cultura e ao Desporto. Eu estou conversando com Assis Pereira, que é diretor de cultura da Fundação Elias Mansur. Assis, o Acre hoje dispõe de muitos espaços culturais, bons teatros, as escolas que estão muito bem equipadas, com excelentes auditórios. Aliás, eu acho que não são nem auditórios, são verdadeiros teatros também. E o desafio agora é ocupá-los. A lei tem contribuído para isso? Tem. A lei tem contribuído muito com a ocupação desses espaços, com práticas artísticas, né? Porque a ocupação ela pode ser com práticas artísticas ou não, pode ser outras práticas. Citar o exemplo, o Teatro Hélio Melo, que fica aqui no centro de Rio Branco, no complexo do Memorial dos Autonomistas. A informação que a gente tem do Rogério, que administra, é de que a pauta está sempre lotada. Então, quem quiser uma exposição, um lançamento de livro, ou o uso de qualquer um dos espaços do complexo, tem que agendar com bastante antecedência, porque o fluxo está muito grande. E não é só o Hélio Melo, também a Tentamen, onde acabamos de finalizar, acabamos de concluir a execução de um projeto financiado pela Lei de Incentivo, que é o primeiro Salão Hélio Melo de Artes Plásticas, onde, com a participação de pintores, de artistas plásticos de pelo menos 4 estados da Amazônia, né? Então, já o Acre se lançando para uma mostra, para um concurso de artes plásticas a nível de Amazônia. É o sonhado, o antigo sonho nosso de intercâmbio cultural que está começando a ser implementado. Assim também acontece com o Teatro Plácido de Castro, né? Muitas apresentações com o Teatro dos Nauas, Cruzeiro do Sul. E é claro que no interior esse incremento de atividades nos teatros, nos espaços públicos, é recomendável que aumente, porque nós temos uma cultura muito... uma cultura no sentido de costume, né? de realizar eventos. E esse ano a gente tem debatido, conversado com as entidades, com as pessoas, com os produtores e fazedores, no sentido de incluir na agenda cultural do Acre também práticas duradouras, práticas relacionadas à formação, relacionadas ao registro de memória, preservação da memória, da história dos municípios, né? Por isso, a procura sobre informações de como criar centros de memória do município, né, que resultarão daqui a uns anos em museus, onde serão colocados os objetos, as informações e as pessoas que compõem a história daquele município. Também pesquisas sobre as linguagens culturais, sobre a história do município, que resultarão em publicações posteriores, né? Então, a lei está dando essa vida, né? E também, no tocante ao esporte, em muitos municípios já é sagrado, já entrou no calendário a realização do intermunicipal, de areia, de campo, né? E isso é muito bom, não só no futebol, mas também no vôlei, no kung fu, na capoeira, no taekwondo, no judô. Então, muitas linguagens artísticas se interiorizando, né? Antigamente, as artes marciais, por exemplo, eram acontecimentos, eram linguagens da capital, né? Eram práticas da capital. Agora, em muitos municípios do interior, você já vê a presença de pelo menos uma grande maioria dessas artes marciais praticadas aqui.
As filiais dos grupos, né? Exatamente, tem na capital exatamente. E tem um braço no interior do estado. Isso é muito Outra coisa que a gente percebe é a questão do movimento cultural. Se percebe uma nítida recuperação da visibilidade, da legitimidade de algumas instituições e a criação de outras. Por exemplo, a Asacine, com a realização do Festival de Vídeo, já para a segunda edição, de novo o Festival de Vídeo sendo realizado pela própria Asacine, com os recursos da Lei de Incentivo e outras instituições apoiando. O Festival de Teatro, já pela terceira vez, o FESTAC sendo realizado. Claro que os custos do FETAC não dá para ser cobertos, para serem realizados. O festival não dá para ser realizado só com os recursos da Lei de Incentivo, porque tem um teto, né? Mas é a partir daquele recurso seguro da Lei de Incentivo que a federação consegue consegue arranjar outros parceiros, né? E realizar o festival. A Liga de Quadrilha, por exemplo, é uma novidade na parte de tradições, né? de efervescência das festas juninas, né? que nunca deixaram de ser praticadas, mas não estavam um pouco esquecidas. Né? Então nós já temos o Festival de Cultura Caipira, que é realizado pela Fundação Elias Mansur, e as amostras de danças tradicionais, de danças folclóricas realizadas pela Liga de Quadrilhas, e aí isso se manifesta para o interior em cadeia. Então em muitos municípios já tem o Festival de Cultura Caipira, com o retorno da presença das manifestações rurais, caipiras, interioranas, né? Não é o arraial só com refrigerante ou com essas coisas, né, urbanas, né? Então é um retorno, uma revalorização daquilo que é propriamente caipira. Assis, esse tipo de mecanismo, essas leis de incentivo, elas existem também em outros estados brasileiros. Qual é a particularidade do Acre? Qual é o nosso modelo de lei de incentivo? Olha, considerando que o Acre, assim como alguns estados da Amazônia e do Nordeste, não tem uma iniciativa privada forte, no sentido de ter muitas empresas com grande fluxo de capital investindo na parte cultural. Então, nas sociedades onde isso acontece, requer um aporte maior, uma presença maior do poder público, do Estado, financiando as linguagens culturais. Por exemplo, a Lei de Incentivo do Acre, ela nesse sentido, uma das únicas, ou a única no Brasil, que devolve ao empresário 100% dos recursos que ele repassa ao projeto através do bônus. Isso já é prática desde o ano de 2000, né, e esse ano também será assim. A gente acha que está na hora já de se lançar o desafio de fazer uma grande conversa, um grande debate com os empresários, no sentido de chamá-los a questões relacionadas à importância do investimento em projetos culturais e do marketing positivo que é o projeto cultural, diferente da propaganda convencional, e talvez em anos posteriores incluir a contrapartida das empresas, talvez de 5%, 10%, não sei, como acontece em outros estados. Por exemplo, São Paulo, salvo engano, a contrapartida das empresas é de 70% dos recursos do projeto. No Acre, por enquanto, o Estado devolve aos empresários 100% dos valores. O que foi investido é abatido em impostos. Isso. R$10.000 investidos no projeto significa pagamento de R$10.000 de imposto devido ao Estado, o ICMS. Tá entendendo? Hoje nós realizamos um sonho. Quando nós assumimos a equipe de governo, tínhamos o sonho de chegar à lei nos 22 municípios. Chegamos no segundo ano, em 2001. Segundo ano de edital. O outro sonho era fazer com que nenhum projeto fosse deixado de ser executado, né, fosse inviabilizado por não ter patrocinador. Já conseguimos isso. Né? Hoje nós conseguimos distribuir para os empresários a lista dos projetos com seus responsáveis e contatos, e entregamos também para os artistas e os esportistas as empresas que são boas, que têm interesse em patrocinar bônus, em patrocinar projetos, ou seja, compensar o bônus em material ou serviço ou dinheiro,
e entregar então para esses artistas o nome da empresa, o nome dos seus responsáveis e respectivo contato. Isso aumenta o contato da classe artística e esportiva com a classe empresarial e desnecessário se faz aí então uma presença maior do Estado, ou seja, isso já é um avanço. O que possivelmente a gente fará esse ano, juntamente com a Secretaria de Fazenda, é uma campanha de educação fiscal. Campanha de educação fiscal junto com os consumidores dos produtos da lei de incentivo, né, com os frequentadores, com os consumidores de arte e de esporte, e também, junto com essa campanha, uma atividade de premiação dos excelentes executores de projetos e dos excelentes patrocinadores, no sentido de positivar esse contato da classe artística e esportiva com os empresários. Isso é muito importante porque para a eficiência da lei, quer dizer, para o sucesso da lei, a participação do empresário é fundamental. O nosso empresariado tem participado do processo? Tem. Nós temos informação de projetos em que os recursos liberados são na ordem de 12, 14 mil reais, e com isso o proponente, o responsável por essa ideia, consegue, além de compensar o bônus em dinheiro com empresas, mas consegue angariar, conseguir outras parcerias para poder totalizar os custos com a execução do projeto. Então a lei de incentivo ela é realmente de incentivo, ela não cobre todos os custos. Né? É um incentivo. Nesse sentido ela está incentivando, ela está dando um empurrão, uma força inicial. E com isso, os que têm mais inserção social e mais habilidades conseguem outros aportes financeiros, outros apoios. E tem muitas empresas que estão. Às vezes o proponente esquece de colocar um detalhe, um custo com divulgação, um custo com produção, e aí depois ele vai perceber que ele vai precisar daqueles recursos. Aí conversa com o empresário e patrocinador e ele repassa ao projeto, além daquilo que é o valor do bônus, um valor adicional. E isso é bom, embora ainda seja insuficiente para o tamanho da demanda, né? Por exemplo, mesmo tendo acrescido em 50% os valores esse ano, é possível que venha de 3 a 5 milhões de reais em projetos de solicitação da comunidade para o governo. E nós temos a oferecer, ineditamente, 1,5 milhão, porque em outros anos era 1 milhão e em outros anos era nada. Mas ainda não é o tamanho do da necessidade da comunidade. Então, quanto mais a participação do poder público através do aumento do aporte financeiro dos recursos e participação dos empresários para aumentar os investimentos em cultura, melhor. E esse ano a gente está também chamando, fazendo uma conversa e estabelecendo regra no edital com relação aos projetos das instituições da administração pública. Universidades, escolas, prefeituras, secretarias que queiram apresentar projeto podem, é permitido isso. Agora, há uma exigência de que haja uma contrapartida de 20% de recursos, que isso significa incremento de mais recursos. Né? Agora, Assis, e a inadimplência? Os realizadores têm prestado contas? Tem. A inadimplência ela dá pelo menos de 3 ordens. Uma de dificuldade de compreensão do funcionamento, de cuidados. Né? Ela tem a ver com organização. Né? Outra com modificações a imprevisibilidade do que seria necessário para realizar o projeto. É outro nível. Tem projetos que se tornam inviáveis porque não foram previstos todos os passos para a sua realização. E como não foram previstos, os passos não foram previstos os recursos necessários para viabilizar esses passos e conseguir, então, o resultado final. E existe também a inadimplência viciosa, a inadimplência maldosa, por assim dizer. É alta essa inadimplência? A inadimplência relacionada a aspectos técnicos, ela tem diminuído, sensivelmente diminuído, pelo acompanhamento da equipe, né, pelo aprendizado das pessoas que executam, pelo aprendizado da equipe que gerencia, né, pela melhoria da qualidade das propostas que chegam, e também pelas exigências que a equipe gestora, as equipes gestoras de esporte e de cultura vão se acercando. Né. Agora,
Existem outros tipos de inadimplência que relacionam-se com aspectos morais, valores das pessoas, e aí, em relação a esses, não há muito o que ser feito. Né? Mas também vem caindo, né? Vem caindo consideravelmente, e é claro que é uma previsão legal de que o Estado, mediante a identificação de alguém que está fazendo uso inadequado dos recursos, né, aciona judicialmente. Normal, tranquilo isso. Agora, Assis, quais são as mudanças para esse ano? Nesse ano, além dessa exigência de que os projetos oriundos da administração pública entrem com uma contrapartida de 20%, tem uma modificação com relação à apresentação. Para que as pessoas não tenham que encontrar um responsável no município e entregar, porque infelizmente nós não conseguimos ter representação da fundação em todos os municípios, né? A gente permite a entrega via correios. Então, os responsáveis pelos projetos podem apresentar suas ideias até a hora que o correio fecha no dia 29. Essa é uma ideia. Vai possivelmente demorar um pouco a chegada desses projetos na capital, mas valem a data de postagem, dia 29. Né? Outra coisa é o plantão em que nós dispomos na Fundação Elias Mansur, na sede, com internet, telefone e pessoas ali, né, para visitação e orientação. Então, quem tiver dúvida sobre o projeto, sobre a apresentação de projeto, prazo, como é que faz? Assim? Isso, nós temos atendimento via telefone, o 223-9688. Agora é o 3223. Exatamente. 3223-9688 e 3223-4889. Esses telefones estão à disposição todos os dias, feriados, domingo, dia santo e todos os dias normais. Para qualquer dúvida, né? Para qualquer dúvida. Inclusive nos horários de almoço, tá? Também pelo site do governo, www.ac.gov.br www.ac.gov.br. Isso. Clica palavra cultura e aí tem as informações sobre a lei de incentivo. Tirando dúvidas, explicando a lei, edital, formulário. E a equipe vai está desde os primeiros dias de edital e até às 18 horas do dia 29 à disposição. Nós somos funcionários públicos, servidores do povo, então estamos à disposição. Isso vai significar possivelmente uma demora, uma esticadinha no prazo de avaliação, né? Porque a entrega via Correios pode demorar a entrega em Rio Branco. E vale a data da postagem. Vale a data da postagem, mas com certeza nós vamos estar divulgando resultados, tanto a comissão que avalia os projetos esportivos quanto a de cultura, no início de maio. E ainda no mês de maio vamos liberar esses recursos para que todo mundo então realize os seus sonhos. Assis, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui, uma vez tendo assistido tantas vezes em casa, né, esse programa, e desejar sorte para todos os que estão sonhando e transformando seus sonhos em projetos para alegrar a nossa vida através das práticas e linguagens artísticas. Muito obrigado. Assis. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você e uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.